Olá, eu sou a Janaína, professora de biologia. Então, só relembrando a aula anterior, a gente viu o conceito sobre DNA, genoma, né, os nucleotídeos, os genes, genes alelos, heterozigotos, tá? E hoje a gente vai ver a aplicação de tecnologias de DNA, como melhoramento genético, controle de pragas e bioética. Quando a gente olha aqui, né, essa imagens de um pintor Giovanni do século XVII. Qual fruta vocês acham que é, né? Ela está perto aqui de uma pera, faz lembrar talvez para mim uma goiaba. Quando a gente olha aqui, né, essa fruta, hoje ela é uma melancia, então produziram, né, a partir dessa fruta aqui, a melancia sem semente. Por quê? Qual o interesse? Então, essa melancia aqui do século XVII, ela tinha muita semente, as sementes graúdas, grandes, e aí, então, teve o interesse de produzir melancia sem semente. Então, eles foram selecionando, né, os genes, identificaram os genes que produziam essa semente e né, inibiram a expressão desses genes, ou seja, o gene não deixou de produzir as sementes. E aí tem uns outros exemplos. Então, a gente olha aqui a banana selvagem, como é que ela era, tinha bastante semente. Hoje em dia, a berinjela, né, como que foi feito o processo de seleção artificial, o tomate, tem o repolho, né, como é que é o repolho selvagem, a cenoura selvagem, ou o milho também, né? Então, eles selecionaram o grão, que é o que tem interesse econômico. E agora a gente vai para o momento fofinho da aula. Então, a gente olha aqui esses diferentes raças de cachorro, como que foi, né, gerada essas diferentes raças. Todos os cachorros, eles têm um ancestral em comum, né, um ancestral artificial com o lobo. Então, o ser humano, ele foi selecionando as características do lobo e foi cruzando entre os lobos para selecionar a característica. Como que isso é feito? Então, lembrando, na aula passada, a gente viu sobre os alelos, né? Então, tem os alelos aqui, o Szão, que é o dominante, e o Szinho recessivo. Então, ele é um cachorro aqui de médio porte, heterozigoto. Se eu cruzo esses dois cachorros heterozigotos, a minha UF1 aqui, essa geração aqui, vai ter um cachorro de pequeno porte, Szinho, homozigoto recessivo, vai ter o heterozigoto, que é igual aos pais, e vai ter dois, né, grandes, ou seja, eles são aqui homozigotos dominantes. Tem os alelos Szão e Szão. E aí, se eu quero selecionar só cachorros grandes, eu vou cruzar só entre os cachorros grandes, porque eles vão me produzir uma liagem só de cachorros grandes. E assim eles foram fazendo a seleção artificial dos lobos, tá? Aqui um outro exemplo é com DNA recombinante. Então, a gente pega aqui um gene de interesse, corta com a enzima de restrição. Então, a enzima de restrição ela vai cortar o gene de interesse e vai inserir dentro de um plasmídio. Tá vendo? O plasmídio é esse DNA circular que só tem em bactéria, que é um ser procarionte. Inseriu lá, cultiva dentro de um milho, e esse milho aqui ele vai crescer transgênico, ou seja, ele tem um gene que não é dele, é de uma outra espécie. E a vantagem desse gene, desse milho transgênico, é que ele produz, pelo gene que foi inserido, uma toxina, e essa toxina vai matar o inseto que fosse alimentar da folha dele, tá? Então, essa é uma vantagem do transgênico. E aqui a gente olha aqui, né? Quando vocês forem na casa de vocês, olhem a embalagem de milho. Então, a garantia é que na embalagem vai ter esse símbolo aqui, né? E qual que é esse? O que que significa esse símbolo? Significa que o alimento ele é transgênico, ou seja, tem um gene que não é dele normalmente. Então, a soja ela é transgênica, tá? Ele é um organismo geneticamente modificado. E ele é regulado pela Lei 8.974 desde o ano de 95, ou seja, essa lei ela está dentro dos conceitos de bioética. A bioética ela vai regular todos os assuntos éticos relacionados com experimentos com seres vivos, inclusive transgênicos, tá? Agora eu vou separar vocês em grupos e cada grupo vai trabalhar uma atividade dentro de 15 minutos e depois vocês trocam de estação, né? Vocês vão fazer rotação das atividades e eu vou auxiliando cada grupo que me chamar. O primeiro grupo, ele vai simular, então, tem essa folha aqui que ela é transgênica, e o inseto que comeu ela morreu. Qual a consequência disso para os outros níveis tróficos, né? O que vai acontecer com os outros níveis tróficos?
O grupo 2 vai verificar esse acontecimento que ocorreu em 2019 de um cientista chinês, que criou bebês geneticamente modificados. Ele utilizou essa técnica CRISPR, então vocês vão pesquisar o que é essa técnica e verificar as consequências bioéticas sobre a criação de bebês geneticamente modificados. E o terceiro grupo, ele vai verificar quais as consequências das plantas transgênicas que matam as abelhas. Então, quais as consequências da diminuição de abelhas para o meio ambiente, tá? Inclusive o ser humano. Então, a gente viu aqui, depois da gente discutir todo o que a gente foi discutido durante os grupos, a gente pode ter um resumo, né, do que foi discutido sobre bioética, sobre as questões de transgênico, variabilidade genética, os alimentos que é uma alternativa são os alimentos orgânicos, as discussões sobre as alterações genéticas em humanos, e, né, a gente pode fazer um fechamento, né, final. E na próxima aula, o que que a gente vai ver? A gente vai abordar sobre biotecnologia, clonagem e células-troncos, tá? Eu vou enviar esse material para vocês e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Deixo para vocês aqui a referência, né, dessa aula e finalizo esta aula, tudo bem?